Então voltamos, meus amigos, vamos lá então ao ponto da questão dos Atlantes, né, e da questão também falar sobre os povos intraterrenos. Manda bala aí, meu amigo André. Então, a gente sabe que as teorias, né, são muitas do que aconteceu com os povos da antiguidade, né, os lemurianos, os atlantes e outros povos também que foram diversos. As escrituras e alguns seres também espirituais falam para nós que alguns seres ainda se encontram no interior da Terra, né? São os famosos seres intraterrenos, porque eles dispunham primeiramente de uma tecnologia super avançada que dava essa habilidade para eles terem acesso ao interior da Terra, é verdade, e tinham informações exatas das catástrofes que iriam ocorrer. Sabemos também que a maioria desencarnou, né? Porque tinham que cumprir o calendário espiritual aqui na Terra. Então a maioria foi embora. Mas alguns eles tiveram que ficar e preferiam adentrar o interior da Terra, porque o exterior da Terra ele ia ficar inabitado, não tinha como existir vida. Tanto é que a gente vai fazendo a reformulação, né? A ciência fala isso, a questão da planta, da questão de que o oxigênio da Terra vai ficando melhor. Sim, claro que quando acontecem essas catástrofes, né? A atmosfera né, fica inabitável. Daí a questão também do Noé, do dilúvio, né? Sim. Eu queria até perguntar se foi nessa época que aconteceu o dilúvio de Noé. E quem é Noé? Noé era um homem, porque tem algumas teorias também que falam que Noé era um ser superior, ele poderia até ser um extraterrestre ou um ser de outro planeta, ou ele realmente era humano, mas foi avisado para poder... daí tem a Arca de Noé, né? Poder reconstruir, ou realmente ele levou os animais lá, ou senão ele levou os DNAs, porque como os povos eram avançados, podiam ter levado realmente DNAs dos animais, das plantas e tudo mais, para poder depois recriá-los, né? Conte um pouco sobre isso, por favor. Pelas experiências, assim, pelos ensinamentos e pesquisas, a gente sabe que Noé, existe uma farsa na história de Noé, né? Querendo ou não, muitos ensinamentos foram remoldados para nossa atualidade. Para nós acreditarmos de uma forma diferente, uma forma, digamos assim, uma forma quadrada. Porque nós sabemos que existe um seleto grupos de pessoas que querem o controle do mundo. Grupos ocultos, como os Illuminati. Com certeza. Grupos que querem o controle do mundo, e eles não fazem isso do dia para a noite. Isso é cultural. Então eles pegam uma coisa que como é que fala? Todo mundo tem em comum, que é a questão da religiosidade, e estabelece padrões. E os padrões vão indo, cada lugar vai ter um padrão. A gente já parou para pensar porque uma coisa simples, se nós somos livres, se todos nós somos livres perante a lei, e sem qualquer lei de cidade, país, por que a gente tem que ter um passaporte? Vai para um país para o outro. Então começa por aí. São pequenas coisas que a gente não pensa, por quê? Né? Então o que aconteceu? Noé, acredita que Noé era um ser que veio com uma missão dada para ele. Ele veio já sabendo dessa missão, mas acontece que quando a gente encarna a gente esquece, né? E que ele passou uma época da vida, acho que foi na época da adulto, 20 e poucos anos, que ele teve contatos com seus mentores e que foi passando essa tarefa. Noé, vai fazer isso, aquilo. E foram dadas as ferramentas para ele. Tanto é que Noé, ele falava mesmo com os animais, ele tinha essa questão dos elementais. Com os elementais e os animais, ele conseguia falar com os animais, ele tinha essa, vamos dizer assim, esses poderes, né? Com certeza, latentes. Então acredita-se sim que ele teve essa missão, e ele teve essa missão, já foi dada para ele muito antes, como um resgate também, porque
ele já tinha vindo na Terra como outro ser, não tinha sido uma pessoa tão tranquila, tão do bem, fez algumas coisas e voltou para ter essa missão. Só que assim, ele veio numa época muito mais arcaica, né? Dizem que Noé ele já tinha muitas passagens, né? Que o espírito dele, ele já era um ser mais evoluído. Tanto é que a adaptação foi mais complicada. E essas as teorias, né, que dizem que Noé realmente ele teve essa missão, ele fez o que era para ser feito. Algumas coisas assim como fez sozinho, não foi sozinho, ele tinha os elementares, ele sabia como, assim como os Atlantes, os egípcios sabiam mover as coisas, sabia usar a telecinese. Então ele foi mais ou menos dessa questão. Claro que não era passado para todo mundo, ele não falava, galera, você faz isso aqui, vem comigo. Não, não era desse jeito. E ele conseguiu reunir os animais mesmo? Conseguiu. Aí ficou a questão, alguns estudos falam que eram realmente animais, outros falam que não foram para cá, os animais foram para a parte intraterrena. Para a parte intraterrena, como é que fala? As histórias falam que ele ficou isolado do mar, né? Outras histórias falam que ele foi para a parte intraterrena, depois ele saiu. Porque se você pensar bem, é uma questão complicada. Ter um dilúvio desse e você ficar na parte exterior da Terra. Como é que vai ficar a atmosfera? Como é que fica tudo? Então, algumas coisas meio científicas, você fica, será que foi? Será que não foi? Sim. E com certeza. E essa catástrofe aconteceu talvez por causa de um meteoro, por causa da questão de tempestade solar, por derreter toda a camada de gelo ou algo assim. Tu sabe mais ou menos dizer sobre isso? Essa catástrofe dizem, né, os seres espirituais, que realmente foi porque a Terra estava passando por um lado muito denso. A questão... Vem uma questão muito da carne, do homem animal, do homem não querer uma evolução, então uma estagnação. Então a energia estava muito densa. Então, aquilo que eu estava falando, a própria Terra, ela tem uma maneira de se manter, né? Além dos assessores espirituais. Então, isso Ela pode ter alguns partos, né? Por que a gente tem os vulcões acordam? Falam que os vulcões, eles são uma respiração do interior da Terra. Quando a Terra ela se sente com muita energia, uma rotação que não está correta, ela expurga isso para fora para não ter um inchaço e uma explosão, digamos assim, de um modo bem quadrado de se falar. Então isso foi essa questão, que os seres estavam vendo como estava a evolução e falaram, não, precisamos disso para partir para a próxima etapa. Então foi uma renovação. E daí, né, na época que os Atlantes, talvez os Lemúrios também, foram para a parte do interior da Terra, né? Eles passaram pelo Egito antes ou não? Ou eles acharam realmente a parte interna? É porque são épocas muito diferenciadas, né? Os Lemúrios e os Lemúrios, os Atlantes. Atlantes, temos outros povos também entre eles. São épocas muito diferenciadas. O que a gente sabe é que os egípcios, por exemplo, que são são os seres mais novos, eles tiveram esses ensinamentos guardados, entendeu? E eles tinham médiums, tinham contato com esses seres e usaram disso para fazer essa questão do amadurecimento que eles tiveram. Mas assim, os egípcios eles tinham total contato também com seres de outras dimensões, seres extraterrestres, que ajudaram na construção da pirâmide de Gizé. A sua construção, da sua grande... de tudo, né? Das pirâmides, dos seus tempos e tudo. Eu acho assim que muitas das histórias são distorcidas, né, também. Porque existe um lado bom e um lado negativo também que tiveram os egípcios, né? É aquela história que eu estava falando do ser humano, das ações, do certo, do errado. Então eles tiveram essa questão de... eles foram dizimados praticamente, né? Tanto é que pouquíssimos
registros a gente tem realmente do que foram a cultura egípcia, tipo assim, como foi feita, de onde surgiu realmente, de onde ela veio, como é que os templos foram feitos, como é que eles utilizavam da medicina. Então, tipo assim, a gente sabe o que mas sabe de onde veio, por exemplo. Há tabuletas, há escrituras, né, coisas assim, mas os povos mesmo, tanto teve os egípcios, os sumérios, incas, maias, eles deixaram apenas essas... Os moais, né? Eles deixaram o quê? O mundo espiritual fala que eles deixaram registros. Registros para o humano ele não seguir com a forma que ele estava seguindo, entendeu? Porque assim, a gente não podia deixar 100%. Os seres espirituais falam que não podia deixar 100% das coisas aqui intocáveis, tipo, a gente ia saber tudo. Por quê? Aquele velho dilema, a gente está num planeta escola. Estamos aqui para aprender. É igual você ir para a escola, o professor já te dá a resposta de tudo. E aí? Aí é fácil, né? Claro, não dá nenhuma prova, né? Nenhuma prova. Pode ser muito bom isso ou pode ser muito ruim, porque as pessoas mal intencionadas. Sim. Então a gente tem que fazer o quê? A nossa evolução gradativa. Então eles deixaram alguns registros. Dos povos antigos temos registros. E as escolas esotéricas é onde tem a maioria das coisas, a maioria dos conhecimentos realmente verdadeiros, né? O verdadeiro conhecimento, digamos assim, que os egípcios tinham, que os outros povos tinham, e que hoje em dia está sendo bem mais difundido, está sendo bem mais aberto para todas as pessoas que realmente querem aprender. Veio aí o espiritismo. O espiritismo que veio abrir uma porta que era totalmente fechada na década de 1800, né? 1800 por aí, surgiu Allan Kardec com uma teoria totalmente revolucionária, que não estão sozinhos, existe um mundo espiritual. Ele conseguiu comprovar isso cientificamente. E hoje aí estamos ainda engateando perante aos povos antigos, estamos descobrindo, né? Com certeza, porque antes eles tinham mais poderes por serem seres mais evoluídos, e a gente regrediu de certa forma, porque novos povos foram criados, né, prosseguiram, e daí hoje nós vivemos realmente numa época que nós precisamos aprender novamente certas coisas que antigamente eles já tinham a ciência de tudo, entendeu? Bacana. Nós estamos nós estamos no fundamental ainda. Estamos pro nível médio. Agora manda uma mensagem para todos aí, sobre o que as pessoas podem fazer realmente para poder evoluírem, se aprimorarem e poderem atingir a ascensão, porque na verdade, como nós estávamos falando, né, Buda atingiu a ascensão, Ramatiz, né, manda uma mensagem aí para as pessoas realmente se conscientizarem e buscarem um caminho melhor, um caminho equilibrado e tudo mais. Certo. Aquilo que eu falo sempre, assim, né, eu mesmo, eu tiro por mim, eu perambulei aí muitos conhecimentos, tive em várias escolas espirituais, escolas também que eram de outros segmentos. E estou ainda até hoje aí, né? Na busca de tentar ser uma pessoa melhor. E o que eu vejo assim, percebo essas questões, que os dogmas, as religiões, por exemplo, elas vão chegar e falar quase que a mesma coisa no final. Então vamos tirar assim pelos grandes mestres, né? Tem uma frase que circula na internet, e ela até é mandada para vários lugares também, em vários idiomas, que é aquela que é uma frase maior assim, ó: se você pegar todos os mestres, praticamente, das grandes religiões, Maomé, Jesus Cristo, Buda, Krishna, né? E outros, a gente vai ver que eles não tinham religião propriamente dita. Como assim? Buda não era budista, não existia budismo, como é que o Buda era budista? Sim, entendeu? Com certeza. Eles tinham filosofias que se transformaram em religiões posteriormente, pelas pessoas que seguiram, né? Então, assim, a filosofia, você pegar e estudar, qual que eram essas filosofias?
Primeiro, o amor universal. O bem, você ter uma vida correta. Você saber que você não é uma pessoa... Você é um humano, primeiro. Então, humano, mas você é espiritual. Igual eu falei, nós estamos encarnados. Então, você se ligar à fonte. Não adianta você viver uma vida totalmente material. Como também não adianta você viver uma vida totalmente espiritual. A gente está em terra. Se você vai viver uma vida totalmente espiritual, daqui a pouco você tem que pagar a conta. Daqui a pouco você vai ter uma família. Você tem que ter os problemas porque nós estamos aqui. Então tem que ter ali o caminho do meio. Eu gosto muito disso que o irmão falou, que o hinduísmo e o budismo falam muito, que é o caminho do meio. E as religiões vão vir com isso, é o caminho do meio. É você saber equilibrar as coisas. Então você praticar o bem, você ter bons pensamentos, você fazer realmente a sua reforma íntima, que o Espiritismo fala muito da reforma íntima. A reforma íntima tá ligada a você ter bons pensamentos, você ajudar o próximo, você amar o próximo, você fazer as suas tarefas também materiais. Você é um filho, você ajudar sua mãe, você ajudar seu pai, você é um esposo, ajudar sua mulher, você vê uma pessoa que está passando por alguma necessidade, você pode ajudar, você ajuda também. Você fazer seu trabalho também espiritual, porque nós somos energias, então não adianta só você, por exemplo, eu vejo muito isso, não adianta você ir num centro, você ir num retiro de budismo, ou vai no centro de Umbanda também, Umbanda eclética, e pedir o passe. Não adianta você só ficar buscando e você também não se doar, entendeu? E você também não se equilibrar. O que adianta você ir lá, fazer uma yoga, você sai da yoga, tá no trânsito, o cara passa a te dar um risado e você tá xingando o cara. Cadê sua reforma? Então você pensar primeiro antes de fazer. Então acho que essa é a mensagem maior do amor universal, de você realmente ser uma pessoa do bem e transpassar isso para as pessoas. Transpassar no seu dia a dia. Você não precisa ser um modelo também para todo mundo. Não, as pequenas atitudes fazem diferença. Então você vai no dia a dia mudando uma coisa de cada vez. Não adianta você, por exemplo, a gente fala, tem alimentação, né, irmão? Que a gente sabe que muita coisa está ligada à alimentação nos dias de hoje. Nós estamos sendo envenenados, por exemplo. Então você quer ter uma alimentação melhor. Aí você, por exemplo, você é viciado em carne vermelha. Aí você fala, não, cara, eu vou parar de comer carne, amanhã eu vou parar. Cara, você parar de comer carne de um dia pro outro, você vai passar mal. Então não, você vai fazer um pouco, as coisas aos poucos. Você vai vendo o que é melhor para você também. Pensar, tirar os dogmas que a sociedade estabelece, que o mundo material estabelece, porque assim, nós somos seres irmãos, seres que vivemos aqui em comunidade, nós nascemos em comunidade, né? Pai, mãe, família é uma pequena comunidade, saímos para o mundo numa comunidade e parece que a gente não aprende a viver em comunidade, por causa dos preconceitos e dos preceitos que são estabelecidos. Então não, vamos tentar ter uma vida equilibrada, vamos ter respeito primeiramente e pegar o que é melhor pra gente, sabe? Não vamos subjugar porque a pessoa é de tal religião, porque a pessoa é de tal religião que é errado, não. A gente tem que ter uma conversa, e com a conversa a gente vai estabelecendo o que é melhor pra gente e vai tendo respeito, e com isso a gente vai criando uma sociedade mais dinâmica, uma sociedade mais espiritual, uma sociedade mais equilibrada. Eu acho que é isso. Legal, irmão André, muito obrigado, viu, pelas suas mensagens, por toda a sua sabedoria. Aprendi muito, espero que muitas outras pessoas aprendam também e busquem realmente, como você disse, o amor universal, o bem, o amor próprio e o amor perante as pessoas, o respeito mútuo entre todas as pessoas. Agradeço muito aí a sua mensagem e toda a sua sabedoria que você vai passar aí para todas as pessoas que chegarem a ver esse vídeo, viu? A gente lá no grupo, agradeço o irmão, né? Foi meio assim, meio de última hora. Estava aqui conversando e resolvemos fazer isso, né, irmão? E a gente tá no grupo, lá no Get, a gente tem uma saudação que a gente faz. Que é essa aqui, ó. Om Shanti. Que é uma saudação hindu, né? Que é um mantra, que é para levar paz, levar amor, levar a luz para onde a gente está indo. Então a gente faz isso. O Om Shanti, né? A gente abaixa a cabeça, se curva,
Como é um Bom, namastê também, né? Então que eu espero que eu tenha levado um pouquinho de luz para cada um que esteja assistindo esse vídeo, que a gente possa refletir a luz para onde a gente andar. Obrigado.